Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma ideia super fácil e rápido para vocês fazerem, que é um porta-moedas feita com retalhos de tecido. Espero muito que vocês gostem do vídeo e se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Cortei 3 vezes a medida de 25 centímetros por 12 centímetros, 2 vezes no tecido de algodão e uma vez na manta acrílica. Coloquei um dos tecidos com o lado direito virado para o lado de cima, sob a manta acrílica, e para unir as duas partes, passa rapidamente o ferro de passar roupa. Você vai precisar também de um zíper com 15 centímetros e um aviamento. Esse eu não sei o nome, se você sabe, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. E se você não tiver, você pode usar uma argolinha de chaveiro. Para pendurar, cortei a medida de 10 centímetros por 4,5, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral, dobro ao meio e costuro. Passo dentro da argolinha, uno as pontas, costuro a pontinha da tira. Reservo. Com o lado direito do tecido que está com a manta acrílica virado para o lado de cima, posiciono o zíper com o puxador virado para o lado de baixo, rente na lateral com 12 centímetros, o tecido com forro com o lado direito virado para o lado de baixo, rente nas laterais, para não sair do lugar, alfineto. Costuro com a distância de um pé de máquina. Faço um pequeno retrocesso no começo e também no final da costura. Quando terminar, tiro o alfinete, pega a outra lateral do zíper, posiciona rente na lateral do tecido. Para facilitar na hora de costurar, alfineta a parte de cima. Agora é só pegar o tecido do forro e colocar rente na lateral. Costura com a distância de um pé de máquina, fazendo um retrocesso no começo e também no final da costura. Para não ter perigo de quebrar a agulha na hora de costurar, vou costurando e tirando os alfinetes que eu preguei. Quando terminar, vira o tecido que está com a manta acrílica com o lado direito virado para o lado de fora. Arruma a parte de cima para poder ficar certinho. É nessa hora também que você arruma o lado que você quer que o zíper fique. Deixei aproximadamente 2 centímetros na parte de cima. Para as duas laterais ficarem certinhas, você pode medir com a régua ou dobrar ao meio, vendo se as duas laterais têm a mesma distância. E para facilitar na hora de virar novamente ao avesso e você saber onde é a marcação, dou um pique em cada lateral. Tiro os alfinetes, viro novamente com o lado avesso virado para o lado de fora. Dobro o tecido que está com a manta acrílica na marcação que eu acabei de fazer, dando os piques na lateral. Para não sair do lugar, alfineta. Arrumo a parte de baixo do tecido, alfineto para não sair do lugar. Agora é só arrumar o tecido do forro sob o tecido da manta acrílica. Para desvirar a peça, corto apenas o tecido do forro na parte maior, a dobra do tecido. Antes de fechar a peça, abre o zíper deixando o puxador no meio da peça. E nessa lateral que está o puxador do zíper é onde vamos colocar a tirinha, deixando a parte que foi costurada rente na lateral do tecido. Costuro com a distância de um pé de máquina, deixando aproximadamente 3 centímetros sem costurar, que é para fazer o acabamento no forro. Faço o mesmo do outro lado, começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso e costuro com a distância de um pé de máquina.
Corto o excesso do zíper, tiro o alfinete e separo o tecido do forro com o tecido da manta acrílica para fazer o acabamento por partes. Primeiro vamos finalizar a parte do tecido com a manta acrílica, costuro com a distância de um pé de máquina, faço o retrocesso no começo e também no final da costura, começo a costura exatamente onde foi a dobra do tecido do forro. Quando terminar, é só cortar o excesso, dobrar o tecido que está com a manta acrílica e fazer a costura no tecido do forro, começando a costura com um pequeno retrocesso. Quando chega no cantinho, deixa a agulha baixa, vira o tecido, continua costurando, finaliza com um pequeno retrocesso, deixa aproximadamente 4 centímetros do tecido do forro sem costurar, que é por onde a gente vai desvirar a peça. Finalizo no tecido da manta acrílica fazendo um pequeno retrocesso. Quando terminar, é só desvirar pelo espaço que ficou sem costurar do forro. Depois de desvirar, arrumo os cantinhos do forro, dobro a lateral que ficou sem costurar para poder desvirar, deixando uma rente à outra, vinco e costuro, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final, apenas no tecido do forro. Agora é só arrumar a parte interna do nosso porta-moedas. Para ficar certinho, coloca a tesoura ou um palito na parte interna, arruma os cantinhos tomando bastante cuidado para não forçar, para não rasgar o tecido. E ficou assim o nosso porta-moedas. Olha só que lindo, super fácil e rápido para você fazer, reaproveitando retalhos. Esse daqui eu fiz usando tiras de retalhos, acho que ficou super lindo e dá para você brincar bastante com as cores dos seus retalhos. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, e se você gostou e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, que eu sempre estou postando vídeos, um monte de novidades, acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.